Oi, estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o Lucas, professor de Matemática aqui do curso Enem Gratuito. A gente está aqui hoje fazendo essa aula dupla para te explicar como é que funciona a probabilidade aplicada à genética. Vem com a gente que a gente vai te ajudar a resolver todos os probleminhas envolvendo esses dois conteúdos. Vamos embora? Vamos lá, estudante. A primeira coisa que a gente vai ver é uma pequena revisãozinha sobre probabilidade. Então, em geral, o que você vai usar na genética, nas questões de genética do Enem, vão envolver o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Então, vamos dar uma revisãozinha aqui, ó. Princípio multiplicativo, tá? O que isso significa? Também é conhecido como regra do E. Significa que quando dois eventos ocorrem ao mesmo tempo, de forma independente, ou seja, que um evento não ocorre, não altera o efeito do outro, né? A gente chama isso de evento independente, então eu posso usar a regra do E. A regra do E vai transformar a nossa interpretação do texto em geral numa multiplicação. Olha só o exemplo aqui comigo, estudante. Qual a probabilidade de duas moedas darem cara ao mesmo tempo? Então você sabe muito bem que a probabilidade de uma moeda dar cara, em geral, tem uma moedinha aqui para vocês, ó, é 1/2, porque ela tem uma cara. Se for uma moeda normal, tem uma cara, né? Então a gente fala que tem um evento favorável entre dois. Eu posso dizer que a probabilidade é 1/2. Mas olha só minha pergunta, qual a probabilidade de duas moedas darem cara? Você jogou as duas moedas e quer saber qual é a probabilidade das duas darem cara. Você tem que usar o princípio multiplicativo para isso, ou regra do E. Ou seja, sua probabilidade vai ser de 1/2 e, olha só como o E se transforma numa multiplicação nessa interpretação. Fica fácil assim, né? Fica 1/2 vezes 1/2. Fazendo essa continha aqui de frações, ó, a gente vai fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, nós vamos resultar em 1/4. Essa é a probabilidade de você tirar duas caras ao lançar duas moedas. Então agora vamos aplicar esse conteúdo que o Lucas falou na genética. Quando o Enem ou os vestibulares querem complicar a questão de genética sobre dominância completa, é isso que eles vão fazer. Vão querer combinar dois eventos acontecendo ao mesmo tempo ou de maneira excludente, como a gente vai ver depois. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho um casal que é heterozigoto para a característica albinismo. Então eles têm coloração típica, mas são portadores do gene para albinismo. E daí o probleminha está perguntando para ti. Quais as chances desse casal ter um filho homem, né, do sexo masculino, e também albino? Então vejam, são dois eventos, o sexo masculino e a característica albinismo, beleza? Então, pra gente pensar aqui, como é que a gente pode pensar primeiro? Primeiro eu tenho que fazer uma continha sobre o albinismo. Que continha é essa? É a aplicação das características dos genótipos no quadro de Pinheiro, que tem um videozinho aqui explicando tudo isso, como é que funciona esse quadro aqui no curso Enem Gratuito. Então, fazendo os cálculos, eu consigo perceber que entre as possibilidades, esse casal tem 1/4 de chance de ter um filho albino. E para o sexo, né, o sexo masculino, tem duas possibilidades, feminino ou masculino. Então, a chance de ter um filho albino, aliás, um filho menino, né, seria 1/2. Como eu estou falando de duas possibilidades ao mesmo tempo, eu quero que ele seja albino e menino, eu vou fazer a regra do E. Então, 1/2 vezes 1/4 vai dar 1/8 de chance desse casal ter um filho menino e albino. Expliquei certo para você? Explicou perfeitamente. Ela manja de matemática. Vocês acham que não? Ó. Aqui, ó. Princípio aditivo agora, estudante. Também conhecido como regra do OU. Nesse caso, como você já deve esperar, agora a gente vai fazer uma soma, tá? Queria até dar uma dica interessante para vocês. Se você, num momento ali de aflição, no meio da prova, não lembrar qual que é a regra do E, qual que é a regra do OU, qual que multiplica, qual que soma, pensa que soma se escreve como soma. Dói essa, né? Mas daí, depois disso você nunca esquece, né? Soma. A soma vira um OU. E a multiplicação, olha só, a gente multiplica. Então, soma e multiplica. Então, na regra do OU, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma soma, tá? Só que para isso, tá? Os dois eventos, eles têm que ser mutuamente exclusivos. O que significa? Significa que dentro da tua interpretação da questão, você tem que verificar se as duas coisas não podem ocorrer ao mesmo tempo, tá? Em alguns eventos podem ocorrer ao mesmo tempo. Nesse exemplinho aqui que a gente fez, não, nos dois exemplos, né? Aqui, no primeiro. Qual a probabilidade de sair o número 5, ou o número 1 ou o número 5? Né? Tem como sair 1 e 5 no dadinho ao mesmo tempo?
Não tem. Então a gente pode falar, ok, os eventos são mutuamente exclusivos. Posso usar o princípio aditivo, posso usar a regra do ou. Então vou fazer uma soma. Ó, eu tenho aqui a probabilidade de 1/6, né, de cair o número 1, mais a probabilidade de 1/6 de cair o número 5 também. Total, 2/6. Ah, professor, mas 2/6? Meu professor disse que tem que simplificar sempre. Olha só o detalhe. É 2/6? É. É 1/3? É. O que tu pode encontrar numa alternativa do Enem? As duas opções. Então você tem que entender que as duas frações valem a mesma coisa. As duas frações são equivalentes. O Enem vai testar se tu sabe isso. Tu pode encontrar tanto 2/6 como resposta, tanto 1/3. Beleza. Agora, como é que a gente aplica isso na genética? Digamos que eu tenha lá um probleminha que faça o seguinte. Eu estou cruzando o mesmo casal aqui, albino, aliás, esse casal tem coloração típica e é portador do gene para albinismo. Então ele é heterozigoto para essa característica. E qual a possibilidade desse casal ter um filho albino ou um filho menino? Então, novamente, eu estou excluindo uma possibilidade da outra, tá? Claro que as duas podem acontecer ao mesmo tempo, como a gente viu ali, mas o probleminha está pedindo isso para ti, está excluindo uma possibilidade da outra. Então, o que eu vou fazer? Pego aqui de novo a probabilidade de ter um filho menino, que a gente já sabe que é 1/2, e a possibilidade de ter um filho albino, que a gente já viu aqui através do quadro de Pinet, que é de 1/4. Então eu vou aplicar a regra do ou da soma, como disse o Lucas, e daí vou fazer o seguinte, a continha 1/2 mais 1/4, tiro o mínimo, múltiplo comum, faço os procedimentos matemáticos básicos e depois vai dar o resultado 3/4. Então a probabilidade desse casal ter um filho menino ou um filho albino é de 3/4. Ajudou, professor? Com certeza correto? ajudou, né, estudante? Então tá bom. Então, se tiveres alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo, sobre matemática, ou sobre biologia, ou sobre as duas coisas juntas, é só deixar aqui suas perguntas no comentário e também ver todas as nossas aulas disponíveis no curso Enem gratuito. Por hoje era isso, um beijo pra ti. Tchau, tchau, um beijo.